partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, são 8h12 desta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Para você que vai estar ouvindo a reprise na sexta-feira, né? Mas nós estamos na quarta-feira agora. Tá bom, queridos? Estamos começando mais um Chamados para Servir aqui pela Rádio Manaim. E nesta manhã nós estamos recebendo aqui o nosso querido pastor João Carlos Braga, titular aqui. Pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos aqueles que estão participando de mais um Chamados para Servir. E os irmãos ficam me cobrando, Kleber, já são 8h10 e o chamado para servir, cara. Então vamos começar agora. Lá no Manaim teve uma irmã que veio falar comigo nesse final de semana agora, que passou, ela falou assim, já estou orando para ter 2 vezes por semana. Meu Deus. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui o nosso convidado, o pastor Wagner Duarte Monteiro. Ele que é técnico eletroeletrônico, falei certinho, né, pastor? Isso. Ele serve ao Senhor já há 30 anos de conversão. Ele é casado com a irmã Andréa Souza Lopes Monteiro e é pai da Esther e pai do Isaac Lopes. Está, pastor, ali no bairro Parque Residencial Tubarão 2, aqui na Serra, na Grande Vitória. Pastor Wagner, seja muito bem-vindo, uma alegria, um prazer para nós tê-lo conosco nessa manhã, pastor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, pastor João, Kleber, os nossos ouvintes que estão participando conosco. É um prazer é todo meu, né? De estarmos aqui participando deste programa tão maravilhoso chamado para servir, né? Pastor, pegando esse gancho, como foi o chamado que o senhor teve para servir a Deus? Como aconteceu? Bem, uma experiência até muito profunda, né? Pelo seguinte, eu sou o filho do meio, né? De 3 filhos. Tenho o mais velho, tenho o mais novo. E eu não nasci num lar evangélico, meu lar não servia ao Senhor. E quando o Senhor, ele me chamou, eu tinha 13 anos de idade. Nós vivíamos uma desestrutura familiar muito grande, muito grande. Meu pai desempregado. Aqui mesmo em Vitória? Na Serra, exatamente, Serra. Na Serra. Então, a família estava passando por sérios problemas econômicos e de outras naturezas. E minha mãe entendeu que a única solução que nós tínhamos era buscar a Deus. Ela entendeu isso. Então nós começamos a ir para a igreja tradicional romana, né? Todos os domingos nós frequentávamos ali. Mas teve um em especial que nós passamos em frente a uma das nossas igrejas no bairro onde eu morava. E moro até hoje, né? Nós passamos em frente à nossa igreja. A igreja tinha acabado de ser aberta. A única lembrança que eu tenho era de um irmão alinhando os bancos. E ao passar na frente da igreja, eu senti algo muito profundo entrando no meu coração. Então eu não fui evangelizado por ninguém me entregou panfleto, ninguém me convidou para ir ao culto, não. Eu me converti ali, passando na frente da calçada da igreja, na frente da igreja na calçada, né? E eu comecei a chorar. E minha mãe achando que eu estava chorando porque eu não queria ir acompanhá-la para outra igreja a qual nós estávamos indo. E eu segurando ela pela mão e dizendo, mãe, eu tenho que entrar aqui, mãe. Eu chorando, eu tenho que entrar aqui. Ela, mas entrar aqui, que igreja é essa? Nunca ouvimos falar. E tal, eu falei, não sei, mãe, mas eu tenho que entrar aqui. E ela disse, você não pode entrar aí que a gente não conhece ainda. A gente não sabe que igreja é essa, né? E muito bem, eu acompanhei ela naquele dia para a igreja tradicional. Mas eu era um jovem que estudava à tarde, um adolescente que estudava à tarde e gostava muito de brincar na rua com os meus amigos, né? Principalmente do futebol. E fiquei com aquilo no coração, né? Que igreja é essa? Uma coisa gostosa entrou no meu coração, mas eu ainda sem saber como que funciona, como que poderia ir. E
todos os dias que eu chegava da escola, eu ia pra rua brincar. Eu estudava à tarde, chegava por volta de 5h30, 6 horas e brincava até a noite, né? Com os meus colegas de rua, né? O futebol. E aí é interessante que a bola sempre caía perto do portão da igreja, porque eu morava perto da igreja. E todas as vezes que a bola caía perto da igreja, quem ia buscá-la era eu. E todas as vezes que eu ia buscar a bola, aquela igreja estava cantando louvor, Eu Vi o Senhor. Todos os dias. Acredito que a igreja cantou muito e se louvou para me converter, né? Todos os dias a bola caía lá. E eu ia buscá-la, até que uma dessas, eu fui pegar a bola e a igreja estava cantando aquele trecho que diz assim: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fiquei com a bola parado, olhando para dentro da igreja pelo portão e ouvindo aquilo. E aquilo, mais uma vez, né, marcou a minha vida. Eu senti novamente algo gostoso entrando no meu coração e eu querendo me quebrantar por aquilo. Eu tinha 13 anos nessa época. E ouvindo os colegas: traz a bola, vem brincar, vamos e tal. E quando eu voltei, um dos colegas disse assim: esse hino que você estava ouvindo é bonito, não é, rapaz? E eu falei: é, rapaz. E eu ouvi ele a semana toda. Ele dizia: tem um vizinho aqui que faz parte dessa igreja, por que você não vai lá fazer uma visita? Eu falei: eu gostaria, mas será que pode? Né? Aí acabou o culto lá, o vizinho veio, era um diácono. E eu todo com vergonha, retraído. O colega falou com o vizinho lá, o vizinho: não, amanhã eu te levo, nós vamos juntos. E eu fui. Quando chegou lá no culto, qual foi o louvor que foi cantado? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E mais uma vez o Senhor me quebrantou ali naquele culto, né? Marcou o meu coração ali, né? E eu voltei depois, né? Acabou o culto, voltei maravilhado. Olha, a igreja é uma bênção. Vocês têm que ir, falei com os meus colegas. Nós éramos em 10 no total. Aí no dia seguinte eu levei todos os meus colegas, né? Para assistir o culto lá. No outro dia eles foram, mas com o passar do tempo eles foram parando. E ficou só eu depois lá, buscando o Senhor. Aí eu lembro que nesse dia, depois que os meus colegas deixaram de ir, o diácono pregou justamente os 10 leprosos. Só voltou um. Aonde estão os outros 9? E aquilo me impactou de novo, porque eu falei: isso é mesmo, eu e meus colegas, nós somos em 10. Os outros 9 foram embora e só eu que ficou, né? E ali o Senhor começou a fazer uma grande obra na minha vida. Uma grande obra. Ô Wagner, eu fico pensando o seguinte: a gente ouve tanto falar que crianças e adolescentes são a igreja do futuro. E, no entanto, você é uma prova viva que Deus nos dá de que não tem idade para ser chamado pelo Senhor. Você vê uma criança de 13 anos que está brincando na rua, que está jogando bola. Se você for olhar na razão, essa criança não está preocupada com a igreja, não está preocupada com o que está sendo tocado ou cantado, ela está preocupada com a brincadeira. Mas dentro daquele corpo de criança que estava jogando bola, tinha uma alma sedenta. Uma alma sedenta. E aí justamente ela é atraída para a presença do Senhor. E aí eu digo a todos aqueles que estão nos ouvindo, que têm filhos adolescentes: ore por isso. Peça para o teu filho ter essa experiência. Que uma coisa é os nossos filhos serem levados por nós à igreja, como ele era levado pela mãe dele. Outra coisa é os nossos filhos ter uma experiência com o Senhor, de o Senhor está chamando. E aí firma, e eu vejo assim, você estava contando, eu estava lembrando das passagens bíblicas, né? Quase uma mulher samaritana que acabou de ouvir, já saiu para a cidade para chamar os outros para irem, né? Mas é importante ver que meninos de 13 anos também têm experiências maravilhosas com o Senhor. A tua alma sedenta foi chamada e atendeu ao chamado, né? Primeiro tentou ir, a mãe: não, vamos, já era o caminho dela, já estava definido, vamos embora para lá. Não adiantou. Quando o Senhor chamou Samuel uma vez, Samuel errou o caminho, chamou Samuel de novo. Chega uma hora que Samuel acaba ouvindo e atendendo, e aí não tem mais jeito. E aí é usado pelo Senhor, como você está sendo usado agora. É isso mesmo, né? E assim começou
esse chamado para servir assim? O senhor foi chamado para servir, né? Já 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Foi amadurecendo, foi crescendo. E o amor também pelo senhor foi crescendo? Foi crescendo. Pela obra? Foi crescendo, porque à medida em que você vai caminhando, você vai vivendo esse amor do Senhor, você começa a entender, o Senhor te faz entender. Porque a nossa vida, ela começa a ter, digamos assim, uma direção profética. Hoje, mais maduro, eu entendo e entendi o porquê das oposições quando eu me converti, com 13 anos. Meu pai, ele não gostava de evangélico, não gostava de crente. Muitas das vezes eu ia para o culto e ele ficava me esperando para me bater. É mesmo? Para me bater. Porque ele não queria que eu virasse crente, né? Entendi. Que eu virasse um servo. Numa dessas eu me recordo que eu voltando do culto, isso com 13, 14, 15 anos. Adolescente, Um né? adolescente. Uma dessas, eu voltando do culto, ele estava com uma faca me esperando. Meu Deus. E quando eu estava me aproximando de casa, eu escutei os gritos dele com a minha mãe e tudo. Eu não quero, não vai ter crente aqui não, eu não gosto de crente, aquela coisa. E eu tive que me assentar na calçada lá de fora da casa, esperar acalmar, porque ele estava alcoolizado, né? Então eu tive que esperar sentado ali. Mas nesse interim, o Senhor sempre falou comigo, diretamente, através de sonhos, sempre falou comigo. E numa dessas o Senhor falou comigo assim: eu tenho ministério na tua vida. Com Glória quantos a Deus. anos? Com 14 anos. 14 anos. Glória a 14 Deus. anos. É por isso que as oposições são grandes. Mas eu serei contigo. E eu fui muito bem acolhido pela igreja. A igreja entendeu isso. Ela entendeu que eu precisava de socorro, de auxílio, de assistência. Me recordo de uma irmã, se eu puder, eu gostaria nome dela, até, por favor? irmã Yolanda. Yolanda. A irmã Yolanda, uma professora de adolescentes, ela me adotou verdadeiramente como filho. Olha a importância da professora. Professora. De adolescente, de criança, enfim, na igreja. Pois não, Exatamente. Ela tem um filho mais ou menos da faixa etária minha também, né? Eu tô com 43, ele deve estar com 42. Mas ela me adotou como um filho porque ela entendeu a profecia que o Senhor tinha na minha vida e entendeu o momento que eu estava vivendo. Precisava de auxílio, de ajuda. Então ela me assistiu, ela me ensinou o caminho. Ela me ensinou a orar, me ensinou a palavra. Ela chegava na igreja, olhava para ver se eu estava lá. Algumas vezes foi lá em casa para saber se estava tudo bem. E uma coisa interessante também, que depois dela vieram os obreiros e os diáconos, que eles também entenderam: nós temos que cuidar dele. O Senhor tem uma obra na vida dele muito grande. Então eles também me abraçaram, também me assistiram, me ensinaram muitas coisas maravilhosas que hoje eu ensino para os demais que estão também chegando na obra, né? Então, era diáconos que me assistiam, era obreiros que me assistiam, era professora que me assistia. Então isso me fez, digamos assim, permanecer firme, né, na presença do Senhor. O Kleber, Deus tem um projeto, muitas vezes. E os projetos do Senhor, eles são perfeitos. É só você reparar o modo como o Senhor atraiu ele. A quem enviarei? Ali Deus já estava falando do ministério dele. Era um hino que ele estava achando bonito, que atraía ele, tudo mais, mas ali já estava o projeto. A quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E a resposta: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ali a gente já poderia ver o projeto. Talvez não precisasse de nenhum som de Deus falando. Só de ver o hino que o Senhor escolheu para atrair ele, já está começando a demonstrar aí o projeto do Senhor para o ministério dele, para o serviço dele. Coisa linda, né? Meu Deus do céu. Bom, aí, como é que eu tô curioso para saber. Seu pai nervoso, você sentado ali na calçada. Pois então, e aí eu tive que esperá-lo dormir para poder entrar. E preocupado com o dia seguinte, né? Preocupado com o dia seguinte. The day after. E ele, bravo. Eu estava indo na igreja. Me recordo que uma certa vez ele abriu a gaveta onde estavam as Bíblias, pegou as Bíblias e jogou todas fora. Meu Deus. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu sem a Bíblia. E era tudo que eu tinha, uma Bíbliazinha simples que eu tinha ganhado lá na igreja.
não tinha condições de comprar, né? Situação muito difícil economicamente. E eu, meu Deus, cheguei chorando na igreja porque eu tinha perdido a bíbliazinha que eu tinha ganhado. Mas me deram outra. E falei, nós vamos orar por você e tudo. Então eu comecei a digamos assim, a viver o ardor da aprovação, mas eu aprendi a lutar na aprovação com as armas espirituais, né? A oração, o jejum, a madrugada, né? A professora e os diáconos, os obreiros, me ensinando a utilizar essas armas. Você vai vencer com as armas. Vem a madrugada, as orações. E aí, já batizado, com 15 anos, batizei no Manaim de Domingos Martins, ali onde que era, onde é o posto, hoje é o posto médico. Hoje é o posto médico. E aprendi um instrumento, e aí se levantou outra oposição. Você aprendeu o instrumento, né? Então você vai tocar para o mundo. Falei, não, mas eu fiz um compromisso, eu só vou tocar para o Senhor. Quase levei uma surra daquelas tamanha por ter recusado a entrar numa banda de música do mundo, né? Falei, não, mas é só para o Senhor. Eu só vou louvar ao meu Senhor. E ali a ira se acendeu mais ainda, né? A fornalha se aqueceu 7 vezes mais. Mas o Senhor, Ele foi me guardando, Ele foi me protegendo e falando comigo em sonhos, né? Falava muito comigo em sonhos. E o pastor na época era o pastor Everaldo Filpo. Everaldo está aí nos Estados Unidos hoje. Isso, ele tá morando lá, né? Tá nos ouvindo, tá lá em Jacksonville. Um abraço ao pastor Everaldo Filpo, a nossa irmã Cristina, a esposa, a paz do Senhor, saudade deles. E ele falou comigo assim, olha, você vai ser o responsável para achar um ponto para nós abrirmos o Eldorado 2. 15 anos eu tinha. Eu fiquei assim maravilhado, né, por essa incumbência. Meu Deus, vou ser usado para abrir um trabalho aqui no bairro. E de fato o Senhor me usou. Nós escolhemos um trabalho e ali começou um salão, né? E ali começou o Eldorado 2, a igreja de Eldorado 2. E o pastor me chamou, o pastor Everaldo, falou assim, olha, eu vou te mandar para lá. Porque agora que você toca o instrumento, você aprendeu o violão, lá você vai ser muito útil. Mas olha só o que é a unção e a profecia, né, na vida do ministério, né? Ele foi usado pelo Senhor, porque ali eu aprendi a cuidar de ovelha com 15 anos. 15, 16 anos. Porque era um salão, todos nós sabemos que, né, o salão, até ele ganhar uma estrutura, ele leva um tempo e tudo. E ali nós começamos a trabalhar com a assistência, atendendo ao público, atendendo aos irmãos. E o capitão do meu grupo na época, ele trabalhava numa escala 6x1, então ele só estava na igreja uma vez por semana. E ele chegou, entregou a chave do salão e falou assim, você vai me ajudar. Você marca as visitas, mas não vá só. Você vai levar um diácono, você vai levar alguém mais maduro. Você me passa as informações, a necessidade dos irmãos. Então ali eu comecei a cuidar das ovelhas, aprender a cuidar das ovelhas. Eu comecei a fazer louvor, pregar com 16 anos. E ali foi, digamos assim, um ponto, vamos dizer assim, inicial para me aperfeiçoar na palavra e a cuidar de ovelhas, né, nesse trabalho ali. Fiquei ali por volta, acho que de 1 ano e meio, mais ou menos, né? E foi uma bênção na minha vida participar daquele trabalho ali. Hoje está uma igreja consolidada, né? Muitos anos já se passaram, mas foi ali que comecei a cuidar de ovelhas, né? Foi ali que comecei. E onde entrou a irmã Andréia na sua vida? Essa é uma história interessante. A minha vida, toda a minha caminhada, eu digo sem vaidade alguma, nada disso. Ela foi profética em todas as coisas, porque eu fui muito bem instruído pelos professores, pelos diáconos, sobre namoro. Pastor da época também, né? Falou, você vai chegar um momento que você vai casar, mas a sua esposa tem que ser profética, tem que ser enviada pelo Senhor. Aí me
me contaram, me deram o estudo de Isaac e Rebeca, né? Tem que estar no poço. Ela foi encontrada junto ao poço. Não foi encontrada em qualquer lugar. Aquela que vai ser sua esposa tem que estar também junto com você no poço, buscando, servindo ao Senhor nesta obra. Muito bem. Quando eu voltei para a igreja, 1 ano e meio depois, voltei para a igreja mãe, né? E a minha esposa, ela estava, na época jovem, né? Nós éramos jovens. A minha atual esposa, ela foi minha primeira, né? Foi minha primeira namorada e nós casamos porque foi profético, né? Mas ela estava desanimada, estava passando um período de provação, frieza espiritual, uma dificuldade na caminhada. Uhum. E eu, quando voltei para a igreja, voltei como auxiliar de capitão. Na época tinha, né, essa denominação, né, auxiliar de capitão, vice-capitão, né? Voltei como auxiliar. E aí eu percebi, dentre esses irmãos e irmãs do grupo de assistência, que ela estava devagar, né, desanimada, passando por um momento de frieza espiritual. E aí eu fui assisti-la, né? Marquei uma visita na casa dela, chamava o diácono para orar por ela em posição de mãos, né? Sempre cuidando do rebanho. E aí despertou nela esse pensamento, né? Que na verdade ela que me procurou, né? Digamos assim, por intermédio de uma irmã, né? Nossa irmã, que na época era jovem, a irmã Deise Banhos, lá de São Mateus hoje. E ela despertou, não, eu queria um companheiro assim. Minha esposa pensou, eu queria um companheiro assim, que servisse ao Senhor nesta obra, que fosse amoroso, dedicado, né, nas coisas do Senhor e tudo. E aí essa jovem que eu citei, ela intermediou todo essa união, digamos assim. Fez o link. Ela fez o link ali, rapaz. Então, nós, quando eu tomei conhecimento, né, do sentimento da minha companheira, chamei ela para conversar, porque embora ela estivesse passando por um momento de desânimo, né, de frieza espiritual, porque ela também tinha na casa dela a mesma luta que eu tinha na minha, em todos os aspectos, vícios, né, do pai, problemas econômicos, desestrutura familiar, era o mesmo problema. Às vezes eu saía da casa dela passando por essa dificuldade, quando eu chegava na minha casa era a mesma coisa. O mesmo cenário. O mesmo cenário. Falei, meu Deus, então o Senhor, Ele nos uniu para juntos vencermos essa batalha, né? E aí eu falei com ela, olha, eu soube, né, do seu interesse por minha pessoa, mas vamos orar ao Senhor. O Senhor vai dar. Aí eu já com 17 para 18 anos, né? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele um sinal. E de fato o Senhor me deu um sinal. Eu vi que nós estávamos ajoelhados e um pastor orava por nós em posição de mãos, mas ele falava em línguas estranhas e não tinha intérprete. Eu acordei naquele sonho e falei bem assim, peraí, línguas estranhas é um mistério. Então Deus tem um mistério nesse negócio. Mas eu guardei comigo, não contei para ninguém, né? Passou mais alguns dias, ela falou comigo na igreja assim, minha mãe teve um sonho. Eu falei, é mesmo? Minha mãe sonhou que eu estava experimentando o vestido de noiva. Mas ela me perguntava assim, mas com quem que você vai casar? Ela não sabia que nós estávamos em oração, né? E ela no sonho não respondia, né? Minha esposa, né? Não respondia. Eu falei, opa, veio outro sinal, né? É verdade. Mas agora vamos aguardar um pouco mais, vamos orando. Aí uma jovem me procurou e disse assim, eu tive um sonho com você. Eu falei, não, você vai procurar o ministério, vai passar pro pastor. Não, mas eu tenho que contar. Eu falei, não, conta pro pastor, né? Esse é o caminho correto, tem que fazer. Não, mas eu tenho... E ela acabou falando, né? Não se aguentou, ela disse o seguinte, assim, eu sonhei que você estava conversando com a irmã Andréia na porta da igreja e eu via um anjo, que ele chegava e dizia para mim assim, você tá vendo os meus 2 filhos? E eu falava com o anjo, eu tô vendo. O casamento deles está preparado desde a eternidade. Você tá namorando com ela? Eu falei assim, não, nós estamos só orando, né? Nós estamos só orando ao Senhor. Porque ainda ninguém sabia. Nós só nos orávamos, né? Aí eu falei, agora o sinal foi profundo, né?
E procuramos o pastor nos orientou, né? Nos ensinou o caminho direitinho. Nós seguimos aquilo que o pastor nos orientou, né? E aí, com 3 anos depois, nós estávamos casados. E a aprovação árdua do mesmo jeito, né? E aí o pastor, na época, nos deu a seguinte palavra, assim: olha, o casamento de vocês é um projeto de Deus. Deus tem coisas maravilhosas a fazer na vida de vocês. Mas essa aprovação que vocês vivem do lar de vocês só vai acabar quando vocês casarem. E de fato, quando nós casamos, as coisas amenizaram e se encerraram. E eu fiquei maravilhado, né? Falei, meu Deus, as oposições eram para que nós não conseguíssemos chegar nesse dia especial, né? Que foi o dia do nosso casamento. Conseguiu levar seu pai à igreja no casamento? Foi, ele foi. Porque ele era resistivo, ele não... Mas ele foi aquele dia. Foi a primeira vez que ele entrou no culto da Igreja Cristã Maranata. E ele ficou maravilhado, porque ele não sabia que era daquela forma, né? Daquele jeito. Então o Senhor foi amolecendo o coração dele, foi amolecendo. Aí depois de um tempo ele já começou a aceitar visitas lá, né? Passou a vigília, que foi o já falecido ele, né? No ano que ele faleceu, ele participou da vigília na igreja. Quando nós estávamos indo para a igreja onde nós reuníamos, né? Que era na frente da onde que eu havia me convertido. Para ir nessa outra igreja que era do bairro vizinho, eu precisava passar em frente à igreja onde eu havia me convertido. E ali nós vimos ele entrando na igreja com a minha mãe. Minha esposa disse: eu não acredito no que eu estou vendo. Eu falei: o que foi, meu amor? Eu falei: seu pai está entrando na igreja. Eu parei o carro e fiquei olhando, e era ele mesmo. Eu falei: meu Deus, ele está indo mesmo para o culto. E foi assistir o culto da vigília lá. Aí naquele ano ele partiu depois para o Senhor. Mas eu acredito que o Senhor resgatou a vida dele. Mas foi o que o pastor falou pelo Espírito Santo. Ele disse assim: essa luta vai acabar quando vocês se casarem. Então ali foi a consolidação. Vocês casaram e a luta começou a ser diminuída, a ser reduzida. Exatamente. E é assim mesmo. O Senhor, quando ele tem um projeto, ele coloca dessa forma para que as benesses desse projeto possam nos alcançar. É isso mesmo, né? Agora, pastor Wagner, já quantos anos de casados? Essa é uma pergunta perigosa. Perigosa, essa, né? Eu tenho 21 para 22. 21 para 22 anos. Mais aproximadamente, né? Minha menina está com 19. O Isaac. A Esther, né? Que é a mais velha, Sim, né? E depois o Isaac é o mais novo. Depois o Isaac tem 13. 13 anos. Né? 12 para 13 anos. Nesses 21 para 22 anos, aconteceu algo no casamento, no lar de vocês, onde o senhor pôde ver o milagre, a mão do Senhor na vida de vocês? Muitas vezes. Muitas vezes. Quando nós casamos, na primeira semana que nós casamos, o Senhor me visitou em sonhos e reafirmou o ministério, né? Eu escutava uma voz, eu estava no sonho, num palácio muito bonito. Era assim, uma coisa muito linda, né? Os utensílios, tudo. E o Senhor falou comigo assim: você agora faz parte desse reino e você vai cuidar das minhas ovelhas, mas não vai separar os maus dos bons, porque eu mesmo farei no meu grande dia. Eu te chamarei e você vai cuidar das minhas ovelhas. E aí começou-se, digamos assim, uma nova fase de provações, né? Aí eu fui a diácono 1 ano e meio depois, né, de casado. E minha filha adoeceu gravemente. Ela contraiu uma bactéria que se alojou no cérebro e ela perdeu a coordenação motora do pescoço para baixo. E naquele tempo o diagnóstico não era preciso e o caso se evoluiu de tal maneira que até a fala também ficou comprometida. Ela já não conseguia mais falar. Devia ter 4 para 5 anos. E para completar, a empresa onde eu trabalhava perdeu o contrato e eu fui demitido também. Então eu tinha uma situação de enfermidade dentro da minha casa e estava também desempregado e morando de aluguel. E aí nós vimos a ação do Senhor mesmo, Deus proverá, agindo no nosso meio. Porque os médicos disseram o seguinte: falei, a sua filha
o caso dela é grave e aqui no estado do Espírito Santo não tem tratamento para isso. Nós vamos ter que mandar você para Brasília ou para São Paulo. E eu falei, mas como é que eu vou? Que eu tô desempregado, não tenho recursos para isso. Não, nós vamos dar um jeito. O médico disse para nós vamos dar um jeito, mas o caso dela é grave, nós vamos ter que mandar você para lá. E nós começamos a orar, clamar ao Senhor. A igreja começou a orar, a interceder. E aí que está, pastor João, Kleber, o corpo, ele é o nosso abrigo seguro. Porque eu me recordo de receber ligações de irmãos de outros lugares, outras cidades, que ficaram sabendo do caso, mas irmãos que eu nunca vi, nem os conheço ainda, né? E diziam assim, você que é o diácono Wagner, na época o diácono? Falei, sim, nós estamos orando por você, a igreja de Barra do Jucu está clamando por você. Glória a Jesus. Eu nem sei ao certo onde fica Barra do Jucu, aqui próximo mais ou menos, acredito, isso, né? Isso, é. Mas a igreja de Barra do Jucu está orando por vocês. Fique tranquilo, Deus vai dar a vitória. Nós ficamos sabendo do seu caso. E por intermédio de outros irmãos, né? Irmãos de Barra de Fátima. Ó, aqui é a irmã fulano de Barra de Fátima. Nós queremos falar com você que nós estamos clamando pela sua filha, viu? Você é familiar de fulano e ela nos contou o seu caso e nós estamos intercedendo. E aquilo me deixou maravilhado, né? Porque aí eu compreendi uma coisa, tem uma igreja orando por nós. Aleluia. Tem uma igreja intercedendo. E o Senhor foi abrindo as portas, e até que apareceu um médico, porque moveu a junta médica aqui da Grande Vitória, né? A gente via vários médicos indo lá visitar, tentando descobrir, moveu muita gente. E apareceu um neuropediatra lá, já um senhor, que ele só no olhar, ele falou assim, olha, eu acho que eu sei o que é. Só que precedidamente o Senhor tinha dado um dom na igreja, que o pastor me passou. O Senhor falou que vai estar enviando socorro para vocês aí. Fique tranquilo, vocês não vão precisar ir para outro estado, não. Grupo de exceção, o Senhor falou que vai enviar o socorro para vocês. E era esse médico. Esse médico chegou... Só pelo olhar ele olha, eu acho que é a doença tal, eu vou pedir uns exames e nós vamos ver se vai ser isso mesmo. E foi em cima. Meu Deus, glória a Deus. Foi em cima. E ele, olha, realmente aqui no estado não tem tratamento, mas eu vou tentar um procedimento e vamos ver o resultado que vai dar. Glória a Deus, com uma semana a minha filha já podia sentar novamente. Aleluia, glória a Jesus. Ela já podia ficar sentadinha, mas ainda ela tremia, né? Ela se tremia muito, mas já na segunda, terceira semana, os tremores também foram sumindo, ela foi melhorando, já conseguia ficar em pé, escorada em algum móvel, né? E foi só progredindo, avançando. Hoje sem sequela alguma? Sem sequela nenhuma. Glória a Jesus. Depois fizemos as fisioterapia, que foi até aqui no Vila Velha, né? E tudo. Mas nós aprendemos ali o que é providência de Deus. Qual a idade dela hoje? Hoje ela está com 19 anos. Aleluia, glória a Jesus. Vai ser biomédica. A Esther. É Esther. Glória a Jesus. Que maravilha. O senhor me falou também, senhor, muitas experiências. Essa foi uma delas. Exato. Agora essa marcou a vida dos senhores, do senhor, da sua esposa, ou teve uma outra que marcou a sua vida? Teve uma outra também, que é complemento dessa história. Como eu estava desempregado, eu sou da área da elétrica, né, eletroeletrônica, o Senhor, ele me visitou em sonhos, logo depois que a minha menina já estava estabelecida e tal. O Senhor me visitou em sonhos e falou comigo assim: agora eu vou completar a bênção na sua vida. Vou te abrir uma porta, porque quando eu opero sem medida. Amém. A gente ficou na expectativa. Aí eu recebi uma ligação de uma empresa, recrutamentos, seleção de pessoas. E disse assim: você gostaria de participar de um processo seletivo? Falei, sim. Mas eu já estava com o coração tão, digamos assim, entristecido, porque eu já tinha participado de vários e nenhum deles havia me selecionado, né? Eu falei, não, prontamente. Na rua X e tal, você vem tal hora, tal dia. E eu perguntei assim, e para qual empresa que é?
Aí ela me disse assim, para Vale do Rio Doce. Ah, tá bom, certo. Quando eu desliguei o telefone, eu escutei uma voz no meu ouvido direito, disse assim, lembra do sonho que eu te dei? Vou cumprir a minha promessa. Eu cheguei a estremecer quando eu ouvi. E parada em pé na sala, minha esposa virou para mim, o que está acontecendo? Quem era no telefone? E eu, por alguns instantes, sem responder, porque eu tinha ouvido a voz, estava maravilhado. E eu disse assim, é uma empresa de recrutamento e seleção, me chamando para participar. E eu ouvi a voz do Senhor, falou comigo agora, que Ele vai me abrir uma grande porta. E eu acho que é essa, né? E minha esposa, não, vamos orar, você vai, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Então participei de todos os processos e entrei na Vale do Rio Doce, estou há 14 anos lá, né? Pela providência de Deus. Então se cumpriu também essa outra profecia, né? E depois vieram outras experiências, como a compra do imóvel. Com 3 meses que eu estava nessa empresa, trabalhando, o Senhor abriu as portas e nós conseguimos comprar a nossa própria casa. E nós ficamos maravilhados, porque com 3 meses, nem experiência, né? Que é 90 dias. Mas o Senhor foi abrindo as portas e nós fomos entrando e vamos embora. O Senhor tá nesse negócio, né? E conseguimos também comprar tudo de uma vez, assim, sequencial. A cura, a porta, a casa. Foi tudo em sequencial, assim. O Senhor foi operando maravilhosamente bem. Tem uma mensagem aqui da irmã Clarice, ela mora em Serrote, São Paulo. E ela disse, Kleber, estou aqui ouvindo o testemunho do pastor e lembrei do meu pai. Ele também não gostava de crente de jeito nenhum. Eu e meus irmãos íamos visitar uma igreja tradicional, porque ele trabalhava à noite. Então, a gente deixava ele sair para trabalhar e a gente ia para a igreja e nem sabia que a gente ia para a igreja. Um dia, a máquina que ele trabalhava à noite quebrou. Então ele foi trabalhar e voltou para casa. Aí pegou todo mundo no flagrante. Estávamos todos na igreja. Ele ficou muito bravo, mas muito bravo. Não bateu na gente, mas ficou bravo. Resumindo, o Senhor alcançou, ele foi o primeiro a aceitar o Senhor Jesus na Maranata. Glória a Deus, é maravilha. Foi diácono por muito tempo e partiu, o Senhor o recolheu, pregando a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado pela informação, Clarice. Clarice da Paz, Paixão de Paula. Que bênção gloriosa. E é isso, como é que Deus age, né? Ele é soberano, né? Ele é maravilhoso, né? No agir dele, né? O Deus faz aquilo que nós não esperamos. Ele fala assim, os meus caminhos são muito mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos. Tô lembrando do pai do pastor Samir. Ah, é verdade. Né? Que no começo queria até tirar a vida do filho e morreu pregando o evangelho, convidando as pessoas. Verdade. Como diácono para vir a aceitar Jesus como Salvador. O pai do pastor Samir, ele era muçulmano. Quando ele soube que o pastor estava indo à igreja, ele passou a mão no facão, né? Foi algo assim. Ele contou aqui pra gente. Ele disse que ele preferia um filho morto do que um filho cristão. Meu Deus. Olha só. E no final morreu ligando para a lista telefônica toda, dizendo, você tem que aceitar Jesus. Marcante e maravilhosa experiência, né? O irmão Aparício, lá de Sobradinho 2, na Brasília, ele disse, Kleber, eu tô aqui ouvindo o pastor Wagner. Não tem como não chorar com as experiências do pastor, com seu chamado em meias lutas. Não tenho como falar de mim, mas tem fatos iguais aos dele. Olha o que Deus faz, o que só Ele pode fazer. Estou aqui em prantos, dando glória a Deus por esse testemunho maravilhoso do pastor. Obrigado, Aparício. Deus te abençoe, querido, viu? Nós tivemos uma outra experiência de enfermidade também na família. Essa assim, é até difícil de contê-la, né? De a gente se conter. Nós tivemos o Isaac, né? O meu filho mais novo, 13 anos. E também, mais ou menos por volta dessa idade, de 3 a 4 anos, ele ficou enfermo também. E nós internamos ele e também não tinha diagnóstico. Não fechou o diagnóstico. 2, 3 dias já internado. E eu e minha esposa revezando.
Em um momento ela ficava de dia e aí voltava para casa e depois eu ia pra gente. Aí numa dessas eu voltei para dormir em casa à noite, para no dia seguinte rendê-la ao amanhecer no hospital. E eu tive um sonho. Fui orar ao Senhor, o Senhor me deu um sonho. O Senhor sempre falou muito conosco em sonho. Eu sonhava que eu estava orando e 2 anjos, eles apareciam na sala da minha casa. E eles perguntavam: o que você está fazendo? Eu falava: estou orando pelo meu filho, porque ele está enfermo e não tem diagnóstico. E os anjos diziam: mas você sabe por que de tudo isso? Eu respondia: não. Aí eles diziam assim: então nós vamos te explicar. Lá da eternidade, nós vimos que o meu e vosso adversário amou um laço para destruir a sua família. E eles querem destruir a sua família pela enfermidade. Mas não se preocupe, que nós viemos aqui ao teu socorro. Aleluia. E nós começávamos eu comecei a chorar, né, no sonho. E clamar ao Senhor para que o Senhor não deixasse isso acontecer. Eu me recordo que os anjos diziam assim: não chores, nós viemos te socorrer. E eles estendiam a mão, oravam em cada canto da minha casa ali com as mãos. Quando eu acordei, eu lembrei, né, obviamente, do sonho e fui para o hospital. Quando cheguei lá, meu garoto estava sentado na cama, tênisinho amarrado no pé, as bolsas todas prontas, minha esposa penteando o cabelo, me aguardando. Eu falei: ué, o que aconteceu aqui? Aí minha esposa: nós estamos te aguardando para ir embora. Aí eu falei: mas por quê? Ontem ele estava cheio daqueles equipamentos aí, tomando medicamento e tudo. Essa noite passou um homem aqui e falou que ele está curado, que era para nós ir embora. Eu falei: é mesmo? Mas não era uma médica? Aí minha esposa disse assim: era uma médica, mas quem passou aqui foi um homem vestido de branco, de médico, e ele falou bem assim que o nosso filho está curado, que era para nós irmos embora. Glória a Jesus. Aí entrou a enfermeira com o papel da alta. Eu falei: bom dia e tal. Vem cá, qual foi o médico que passou essa madrugada e deu alta pro meu filho? Que ontem ele estava bem ruinzinho, tudo. Olha, eu não sei, mas aqui não tem homem não, médico não, é uma mulher que trabalha aqui, é mulher. Aí minha esposa: não, trabalha aqui passou ontem aqui, essa madrugada, foi um homem, um médico vestido de branco. Aí ficou naquele impasse. Não tem e tal. Aí o Senhor falou comigo assim: eu passei aí e curei teu filho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vocês irem em paz. Aleluia. E nós voltamos. Glória a Deus. Pronto. Quero mandar um abraço aqui à irmã Silvia, lá de Massachusetts, Estados Unidos. Está dizendo: Kleber, estou aqui maravilhada com mais um testemunho maravilhoso desse. Um grande abraço a todos vocês. O nosso irmão Leonardo, também lá dos Estados Unidos, assim: Kleber, tá no trânsito aqui, mandou a foto aqui no trânsito. Assim: eu tô aqui no carro dos Estados Unidos, estou aqui ouvindo vocês, maravilha de experiências, né? Muitos irmãos se manifestando, mandando aqui as suas mensagens. O nosso irmão Sebastião disse assim: Kleber, deixa eu ver aqui o DDD dele, aqui de onde que ele é, o nosso irmão Sebastião. DDD 27, Sebastião Stoffel. Tô aqui ouvindo as experiências do pastor. Estou quebrantado, não tem como não ficar. Glória a Deus, como o Senhor Jesus é maravilhoso. Um abraço pro pastor Wagner, tá bom? Tá dado abraço. Amém, glória a Deus. Muitos irmãos batendo, enviando mensagens aqui pra gente, né? E falando das experiências. Mas como é bom a gente falar, né? A palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando nós trazemos à memória aquilo que Deus já fez no passado, pastor João, pastor Wagner, faz com que a nossa fé ela ainda mais se solidifique para os problemas que estamos vivendo e os que virão. Esperança está ligado com esperar. Isso. Alguma coisa futura. Isso, exatamente. Trazer a memória é alguma coisa passada, né? Então nós nos alimentamos das experiências passadas para poder alcançar as esperanças futuras. A nossa vida ela é assim, o passado para nós é alimento, é força, é o que nos mantém de pé, é o que aumenta a nossa fé. Por quê? Porque no futuro nós temos novas lutas, novos degraus a galgar, novos objetivos a alcançar.
E nós temos esperança de passar por isso tudo e vencer por causa das experiências passadas que Deus nos tem dado. E é o que a gente está fazendo aqui nesse programa hoje. Exatamente. Pegando as experiências passadas do pastor Wagner, dividindo com as pessoas, levando a memória das pessoas para elas ficarem com isso gravado. O mesmo Deus que operou na vida dele como adolescente, o mesmo Deus que curou a filha dele, o mesmo Deus que passou lá no hospital e curou o filho dele, é o mesmo Deus que está passando pela vida de todos que estão nos ouvindo e que pode fazer exatamente a mesma coisa. Talvez você que esteja nos assistindo agora, talvez você que esteja nos ouvindo, talvez você esteja passando por um momento adverso também, na sua família, algum ente querido, um parente seu, que está passando por uma enfermidade, uma luta, uma batalha, isso afeta todos. Mas há um Deus que vê todas as coisas, que pode todas as coisas. A última palavra é dele. É dele. Glória a Deus. O diagnóstico é dele. É ele que vai abençoar. E a nossa fé é assim mesmo, né? É de fé em fé, Paulo disse, né? De fé em fé. De fé em fé. De fé em fé. E eu estou recebendo aqui muitas mensagens. Agradeço a cada um dos irmãos. O irmão, o nosso ungido Eli. Ele diz assim: Kleber, aqui da Serra, Fio Rosa. Glória a Deus. Ele diz assim: Kleber, que maravilha esse testemunho do meu querido pastor Wagner. Quebranta o coração da gente aqui na empresa. Um abraço aos irmãos aí da empresa, né? Sabor de Portugal. Nosso querido povo aí trabalhando, ouvindo a Rádio Manaim. Glória a Deus. Ouvindo esse testemunho maravilhoso aqui do pastor Wagner. A irmã Rita Patrícia, lá de Juí, Pernambuco, falou: pronto, tô ouvindo vocês, agora quem tá chorando sou eu. Tá bom. Mas é isso. Vai mudar mesmo o nome do programa para Chamados para Chorar? Chamados para Chorar, né? Porque toda semana é uma benção. Mas é maravilhoso você chorar aos pés do Senhor, não é? Porque é um choro de gratidão, é um choro de alegria, é um choro daquele que tem... acho que a palavra é gratidão, não encontro outra palavra melhor. Gratidão, porque nós não merecemos, né? Porque o choro do servo, ele é diferente do mundo. Porque o choro do servo, ele tem uma profecia em cima disso. Isso. E qual é? Ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muito bom isso. Verdade. Então ela tem uma promessa para o choro do servo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo seus... Então a promessa de vitória para o servo que chora nos pés do Senhor, né? E o trazer a memória, lá no Pentateuco a gente vê, volta e meia o Senhor falando isso para o povo. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saís do Egito, da casa da servidão, não é? Por quê? Para não deixar no esquecimento as grandes e maravilhosas coisas que Deus nos fez, não é verdade? Eu me lembro de uma outra experiência, tivemos tempo aí. Temos sim. Nós estávamos indo para a igreja do outro bairro, mas como eu disse, nós tínhamos que passar na frente da igreja onde eu me converti, né? E quando eu estava me aproximando, minha casa fica perto dessa igreja onde eu me converti. Quando eu estava me aproximando com o carro, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Não ouvi direito: o seu carro vai falhar agora. Quando eu me dei por conta, o carro falhou. Parou de funcionar. Parou de funcionar e paramos na avenida e o carro não queria pegar mais. Falei: misericórdia, o carro não quer pegar e nós já estamos com o horário apertado. E minha esposa disse assim: olha, eu vou em casa então rápido pegar o outro carro e ir lá para nossa igreja. Você vai tentando fazer esse aí pegar, a gente se encontra lá. Então ela desceu com a minha filha, pegou outro carro, o carro dela, e foi, e eu tentando fazer o meu pegar e nada. E aí o meu filho Isaac falou assim: papai, eu acho melhor a gente ir assistir o culto aqui mesmo, perto de casa, porque realmente já estava dando a hora, né? Falei: meu filho, vai ser o jeito, vamos deixar o carro aqui e vamos lá pro culto. Chegamos lá no culto, o pastor nos viu, né, da igreja. Ô, rapaz, que bom que você veio aqui. Falei: rapaz, na verdade, desculpe chegar sem avisar, mas eu cheguei aqui porque meu carro deu um problema, aí nós vamos ficar aqui mesmo, assistir o culto. Não, então você prega aí, traz uma mensagem aí. Nós pregando. O Senhor visitou a igreja de uma maneira profunda. Eu me lembro especialmente de um casal que havia se afastado da presença do Senhor, mas que foi aquele culto. Deus tocou de uma maneira profunda o coração deles, quebrantou eles. E eu fui lá conversar com eles, porque eu reconheço, né, a família. E eles disseram assim: eu precisava ouvir essa palavra. Nós precisávamos ouvir essa palavra.
Aí tudo bem, acabou o culto. Quando a gente tá indo embora, meu filho falou assim: pai, sabe o que eu tô achando? Que o Senhor está nesse negócio. Foi ele que fez o carro parar de funcionar para o senhor pregar hoje na igreja aqui. O senhor quer ver que quando o senhor for entrar no carro e virar a chave, o carro vai pegar? Ah, não tenho dúvida. E não foi o que aconteceu? Não tenho dúvida. Botei a chave e o carro pegou. Meu filho: pai, eu falei, pai, glória a Deus. Começou a dar glória a Deus dentro do carro. Eu falei, meu pai, eu falei que o senhor está nesse negócio. Marcou a vida dele. Olha isso. E ele contou essa experiência na aula, lá com os intermediários, né? Marcou a vida dele e a minha também, né? O Isaac, né? Isaac. A irmã Adriana, aqui de Canaã, Soretama Norte do Espírito Santo, diz assim: Kleber, eu tô aqui, né? Quebrantada com a experiência do pastor. E gostaria muito de ter experiência como essa, mesmo que se me causasse sofrimento. Mas é maravilhoso porque essas experiências nos aproximam de Deus e alimenta a nossa fé. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Tá bom. A irmã Suzana Santos, lá de Afogados, Recife, ela disse assim: Kleber, eu tava aqui fazendo faxina, parei para ouvir a experiência tão linda. Não para não, trabalha aí, tá bom? Não pode trazer prejuízo, né? Claro. Vai trabalhando e ouvindo a gente aí, tá bom, irmã? Que Deus te abençoe. Muitas mensagens, agradeço a muitos irmãos que estão vendo. O Eduardo, de Rio Comprido, Rio de Janeiro, diz assim: Kleber, maravilha, eu tenho vivido uma grande bênção, as misericórdias e a graça do Senhor. Estive afastado por um tempo, né? Ele diz assim: estive afastado por um tempo, e agora sim, porque o Senhor permitiu. E sigo feliz e seguro com a minha família. E voltou para o Senhor. E tudo que passei serve de experiência para aconselhar as outras pessoas com quem eu convivo e para estar firme na rocha. O pastor teve muitas experiências e isso tudo é lindo e maravilhoso. Aqui quem está falando é o Eduardo 30. Eu sou obreiro, instrumentista, eu toco flauta, gaita, tudo para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que bom que você voltou, meu querido. Glória a Deus. Deu tempo, né? Deu tempo. Graças a Deus. É isso mesmo. Pois não, pastor João, você fala. Não, só estou meditando aqui que as pessoas guardem desse chamado para servir hoje, que o choro do servo, ele é diferente, né? Guardem isso, né? Porque chorar é humano. Chorar é humano. O próprio Jesus chorou, né? O próprio Jesus chorou. E outra coisa, existem 7 coisas que não vão existir na Nova Jerusalém. Uma delas é choro. Exatamente. Graças Ele diz assim: a Deus. lá não haverá lágrimas, né? Essa nossa humanidade vai estar revestida de incorruptibilidade. Então por isso lá não haverá choro. Mas por que o choro do servo é diferente do choro daquele que não serve a Deus, né? Eu peguei um texto aqui que o apóstolo Paulo fala assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Glória a Deus. Então, quantas vezes o pastor teve perseguição? Verdade. Dentro da família mesmo. Jesus até profetizou isso: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Tanto ele quanto a esposa dele. Mas nunca foram desamparados pelo Senhor. Aleluia. Havia luta dentro da família. Lá estava a irmã, como era o nome dela? Yolanda. Yolanda. Lá estava a irmã Yolanda cuidando dele como mãe. Perfeito. Né? E abatidos, mas não destruídos. Nós sabemos o que é a dor de um filho doente. Nós sabemos. Nos abate. Nos abate. Né? Mas não destruídos, porque o Senhor, ele vem. Aleluia. Glória a Deus. O irmão José Nilson, ele de... o lugar que ele mora, eu gostei do bairro, hein? O nome do bairro é Anjo da Guarda. Ele mora lá em São Luís do Maranhão. Ele disse: Kleber, eu estou aqui ouvindo o testemunho do pastor Wagner. Estou em prantos na minha casa, lembrando da enfermidade do meu filho, que Deus também o visitou. Deve ter tido uma experiência também, né? Eu lembrei aqui da experiência do pastor Alex Demo, lá de Linhares, pastor Alex Demo. Um abraço, pastor Alex Demo. Na época da Covid, no início, sim, ele foi acometido da doença, quase morreu, mas muito pouco mesmo. E eu lembro que o filho dele me contou essa experiência. Eu estive na residência deles em Linhares e ele me contou de que o filho dele passava as noites, as madrugadas, no corredor do hospital, porque ele queria informações para levar, e o pai estava num lugar que não poderia chegar ninguém. Então ele passava uma enfermeira para lá e para cá e perguntava: como é que está meu pai?
tá tudo bem, né? Para informar a mãe e os familiares. E ele falou que durante um tempo tinha sempre um faxineiro que passava às 3 da manhã. E esse faxineiro falou: não, pode achar que eu vou lá pegar a informação do seu pai. Ele entrava lá na UTI, limpava, vinha e falava: não, olha, hoje tá bem melhor, hein? Ó, ele tá... E começava a dar informações. Bom, para finalizar, quando o pai dele, o pastor Alex, teve alta, ficou curado, teve alta, ele reuniu o filho, né? Reuniu todos do hospital para agradecer o carinho dos enfermeiros, do diretor do hospital. Só que ele olhou e falou: eu não tô vendo um que eu queria agradecer, que era um faxineiro que passava aqui às 3 da manhã. E aí foi a surpresa, quando o diretor do hospital falou: não tem nenhum faxineiro que passa aqui às 3 da manhã, não. Tem, é um senhor, ele vai lá dentro, limpa, volta. Não tem faxineiro aqui. Então, era o anjo do Senhor, né? O enviado do Senhor. O faxineiro estava passando lá no quarto do Isaac. Exatamente. Exato. Glória a Deus. Dessa vez estava de médico. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas, aleluia. que coisa. O Jusimar Silva, ele mora em Massachusetts, Estados Unidos, USA. Ele diz: Kleber, estamos aqui nos Estados Unidos, ligados na Rádio Manaim. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Mesmo. Glória a Deus. É uma Rádio Manaim, uma bênção. Um grande abraço ao pastor Jackson, de Conselheiro Pena. Tá bom? Tá bom, querido. Obrigado. Pode deixar, tá dado um abraço aqui, Josimar. 9, passou rápido, hein? Passou. 9:10 já, meu Deus do céu. Passou voando, mas é bom. Bom, né? Falar, né? Bom. Meu Deus do céu. Meu celular tá saindo fumaça aqui de tanto... Meu Deus do céu. A irmã disse assim: Kleber, estou aqui. Deixa eu pegar o nome da irmã aqui. O nome dela é Catarina Xavier Gumiero. Ela diz assim: olha, estou aqui na lavanderia do Manaim de Domingos Martins. Estamos maravilhados também com as experiências e felizes de saber que o nosso Deus é que cuida de nós. Aqui é a irmã Catarina, tá bom? Tô trabalhando, mandou a foto aqui e ouvindo vocês aí contando as bênçãos de Deus. Minha irmã, bom trabalho, tá bom? Que Deus abençoe suas mãos aí, da irmã, de todos que estão trabalhando na lavanderia do Manaim. E nós estamos aqui contando aquilo que Deus, com muita misericórdia, muita compaixão, tem feito na vida do pastor Wagner, dos seus familiares, na vida do pastor João, na minha vida, na sua vida, na vida de vocês que estão ouvindo a Rádio Manaim. E é bom a gente externar isso, né? Contar daquilo que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer, pastor. É isso mesmo. E no auge daquela enfermidade que afetou o mundo todo, né? Nós estávamos reclusos em casa, né? Sim, verdade. Tudo fechado, foi o pico. Eu já estava ungido, mas me bateu uma saudade da igreja, do convívio com os irmãos, né? De ver os instrumentistas tocando, das crianças glorificando. E eu fui orar ao Senhor. Falei: Senhor, que saudade de estar na tua casa. Tudo fechado, Senhor. Nós estamos exilados dentro de casa. Senhor, que vontade gloriosa de estar na tua casa estou sentindo, Senhor. Mas fala comigo. Fala comigo, Senhor, porque só o Senhor que pode sanar, né, essa saudade de estar na tua casa. Aí o Senhor me visitou em sonhos. Eu sonhava que eu estava na minha casa com a minha família e de repente no sonho eu escutava a minha esposa dizendo assim: amor, corre aqui, amor, corre aqui. Quando eu chegava na varanda, 2 anjos estavam lá. Sandália romana, com arco e flecha, com lança, espada. E eu, meu Deus, os anjos estão aqui em casa. Glória a Deus, estão aqui. Mas me parece que, né, que eles estão vindo de batalha. E eles diziam assim para mim: nós viemos aqui porque ele ouviu a sua oração e quer te mostrar uma coisa. E eu falava: amém. Aí eles estendiam as mãos. Quando eles estendiam as mãos, nós começávamos a subir em direção ao céu, eu e minha família, no sonho, tudo no sonho. De repente nós saíamos do globo terrestre e nós continuávamos subindo, a terra ia ficando pequena, 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 pequena. De repente nós entrávamos em uma outra dimensão. E quando eu olhava nessa outra dimensão, eu vi o Senhor assentado no trono. Glória a Deus. E aí se
completou a minha conversão. Amém. Desde os 13 anos. Amém. Desde os 13 anos, eu vi o Senhor. Amém. Eu vi o Senhor no alto sublime trono. Então, quando eu vi o Senhor assentado no trono glorioso, ele olhava para nós, olhava para mim e dizia assim: eu sei quem vocês são. E eu falo contigo, meu filho, tu vais voltar e vai contar para o mundo aquilo que você viu. Diga ao mundo que eu estou vivo. Aleluia. O senhor está falando disso agora. Pro mundo. Pro mundo. O mundo inteiro. Pro mundo. Diga ao mundo, como Deus mandou. Não é? Eu estou vivo. Eu estou vivo. E aí eu acordei, mandei uma mensagem pro meu coordenador, né? Era o pastor Marcelo Simões, né? Mandei a mensagem para ele, contando essa experiência. Ele me deu uma palavra extraordinária. Ele falou comigo assim: Wagner, João também viu. Ele estava exilado em Patmos. Hoje nós estamos exilados dentro de casa. Só que naquele tempo tinha cartas. E ele escreveu. Hoje nós temos o WhatsApp. Manda esse testemunho para todo mundo que você puder. Para a igreja onde você está, para os seus familiares. E diga para eles que Jesus está vivo. E eu comecei a mandar. Daqui a pouco comecei a receber mensagens de irmãos da Bahia, de irmãos de outros lugares. Ó, o pessoal de Pernambuco, o pessoal do Maranhão, ouviu sua experiência, renovou lá. O pessoal estava desanimado, se alegrou aqui. Eu falei, glória a Jesus. Porque realmente, quando nós, digamos assim, vivenciamos que Ele está vivo, Glória a Jesus. as coisas se renovam na nossa vida. Amém. E Ele está vivo. Glória a Deus. E está aqui nessa manhã. Foi uma manhã de testemunho, uma manhã libertadora, né? Começamos a madrugada hoje, dessa quarta-feira, hoje aqui dia 28, falando sobre quando o Senhor, Ele ressuscita Lázaro, né? Ele ressuscita, restaura a vida de Lázaro, né? E agora vamos finalizando essa manhã aqui do Bom Dia Manaim com os chamados para servir, mostrando que Ele, Deus, está vivo. Glória a Jesus. Louvado seja. Aleluia. Coisa, que manhã é essa, pastor Glória a João Carlos? Jesus. É amanhã para nos fazer continuar nessa caminhada, porque o final vai ser maravilhoso. Aleluia, O louvado final vai seja. ser maravilhoso. Pastor Wagner Duarte Monteiro, ele que está pastor ali no Parque Residencial Tubarão 2, aqui na Serra, na Grande Vitória. Ele que é casado com a irmã Andréia Souza Lopes Monteiro, pai da Esther, pai do Isaac Lopes. Muito obrigado Amém. por ter vindo aqui nessa manhã, pastor. O prazer foi todo meu, né? Poder estar aqui com os irmãos participando desta bênção, né? Porque falar do Senhor, a palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente, né? Isso mesmo. E nós estamos não só apenas em 3, né? Em muitos reunidos, aqui. né? Através dos sons do rádio, Tem irmãos aqui da Noruega, Suíça, penso, aí. Itália, Portugal, Estados Unidos, todo lugar aqui, meu Deus do céu. Glória a Deus. Maravilha. Que maravilha, né? Estamos unidos num só espírito aqui pela Rádio Manaim, onde pessoas nem sabem, assim, sei o nome aqui que eu tô falando, mas não conheço pessoalmente. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus vem agindo através da Rádio Manaim, né? A Rádio Manaim, um instrumento nas mãos de Deus que tem alcançado tantos irmãos. Pastor João, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, nos ajudando sempre aqui. E quarta-feira o senhor não vai estar aqui, o senhor vai estar em viagem. Isso, exatamente. Né? Mas o lugar está garantido. Amém. Só para agradecer ao Senhor por participar desse programa aqui. E Wagner tem uma ciência dentro do teu coração. Você não tem ideia do alcance que os testemunhos chegam e da bênção que os testemunhos levam ao coração das pessoas que sofrem. Que muitos que participam desse programa hoje possam ter recebido uma grande bênção, vendo que Deus curou seus filhos, Deus guiou seu caminho profissional, Deus montou sua família. E esse é o Deus em quem nós confiamos, aquele que cuida de todos os detalhes por nós. Glória a Foi Deus. muito bom você ter vindo aqui. Amém. O pastor João Aparecido, lá de São Mateus. O pastor João, né? O nosso pastor João, ele é policial militar. Ele disse assim: Kleber, ele é da igreja do Centro, em São Mateus, lá da Rua do Temoso, em São Mateus. Ele disse assim: olha, meu coração está em chamas,
Testemunho maravilhoso do pastor. Um forte abraço a você, o pastor João, o pastor Wagner. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor João. É o pastor João Aparecido. É outro pastor João, mas gente da melhor qualidade. A irmã Ivone disse assim: Kleber, meu irmão, há quanto tempo eu não chorava tanto com uma experiência como essa. Que Deus continue a falar conosco. Fiquem com Deus. Estamos orando por você, pelos pastores, por todos aí da Rádio Manaim, tá bom? Tá bom, irmã Ivone, obrigado pelo carinho. Tem mais uma gente aqui, né? Meu Deus do céu. O irmão disse assim: Kleber, madrugada e pós-madrugada, uma bênção hoje. Chamado para servir. Meu Deus, tá bom. Graças a Deus por isso. Que Aleluia. O nome do Senhor seja louvado e exaltado sempre. Que esse é o nosso propósito aqui. É que com o testemunho dos pastores, dos irmãos que aqui passam, o nome do Senhor seja exaltado sempre. E que nós possamos glorificar, magnificar, exaltar o nome desse Deus, que é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós nascemos. É para isso que nós o servimos. Para dizer que só existe Deus, um Deus, o verdadeiro, o Deus de Israel. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Obrigado. A paz do Senhor, você que acompanha a nossa programação, e você vai poder ouvir e ver novamente esse programa, esse Chamados para Servir de hoje, amanhã não, depois da manhã, sexta-feira, aqui às 8 horas na Rádio Manaim, e daqui a pouquinho no YouTube já vai estar à disposição para você mandar o link para quem você quiser. A paz do Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.